Eu achei que eu ia perder meu filho. Eu acho que é o desespero que bate em toda mãe, né? Soro positivo, falei, meu Deus, você tá condenado, vai morrer. Mas depois ele foi me acalmando, ele foi me explicando, porque eu era bem assim, ignorante no assunto mesmo. Depois que eu entendi que hoje em dia essa nova condição é algo super controlável, como uma doença crônica tipo diabetes e pressão alta, aí eu entendi que tinha uma doença social, né? Que acho que essa era a doença mais pesada. Eu tive sintomas muito parecidos com dengue na época. E eu não tinha informação nenhuma sobre HIV, então eu comecei a achar que eu tava com dengue. Eu tava com dor no fundo dos olhos, dor nas articulações, mancha vermelha, me sentia muito cansado. E isso foi evoluindo muito. Primeiramente, a minha confiança foi o tirar o preservativo. Eu nunca pedi uma série de exames para ele, porque na minha cabeça, olha a cabeça, eu achei que o tempo de relacionamento era o suficiente. Falei, a gente vai namorar, então ok. Depois que ele foi entubado, ele não acordou mais. A família resolveu também me dizer, pouco antes dele falecer, que na verdade ele tinha a AIDS propriamente dita, né? Porque naquele momento eu já sabia que eu tinha. E aí aos poucos eu fui me aceitando, conheci uma nova pessoa, que é o Rodrigo. Ele não tem o vírus, a gente casou, tivemos 2 bebês, os bebês também não têm o vírus. E aí de resto é a vida normal, a vida que segue, né? Hoje diagnosticar precocemente e começar a tratar precocemente, ou seja, rápido, faz com que a gente mantenha a imunidade da pessoa muito boa e que ela tenha aí uma vida praticamente normal. Prevenção, quando você faz o tratamento, é o tratamento em si, porque hoje em dia a gente pode ficar indetectável, as mulheres podem ter filhos e esses filhos não nascerem com HIV, e tudo isso vem através de uma boa adesão. Mas é sempre importante lembrar que, assim, apesar de todo esse avanço do HIV, que se fala das medidas de tratamento e prevenção, é muito importante a gente manter a ideia da prevenção e de evitar a contaminação. É por isso que hoje em dia se tem se buscado outros métodos para se prevenir, e entre os métodos mais fortes que vem atualmente, um deles se chama-se aí de PrEP. A terapia é preventiva, que eu tomo remédios relacionados ao HIV, mas sem ter o HIV, para me prevenir. É um novo conceito aí de prevenção. A gente entende que tem uma certa população que tem problema com preservativo, entendeu? De usar preservativo. Desde o primeiro caso de HIV, foi sempre aquela coisa: use camisinha, use camisinha, use camisinha, use camisinha. E era real a única proteção contra o HIV, né? E chegou a PrEP para acolher essa população que tem essa dificuldade em usar preservativo. Para mim é um ótimo remédio, até por eu estar sempre no médico, sempre estar acompanhando. É muito mais fácil eu me cuidar estando sobre uma consulta médica trimestral do que ficar por Deus ará. Você está protegido contra HIV, está acompanhando as outras ISTs também. Então você se sente acolhido, né? Essa coisa do tipo, a PrEP veio para derrubar a camisinha, eu acho que é um verdadeiro tabu. As pessoas já não usavam camisinha e não usam a maioria. O importante é acolher essa população que não usa camisinha, acolher essa população que tem essa dificuldade e expandir o serviço. E a epidemia de HIV é maior entre os gays, HSHs, pessoas trans e travestis. Eu acho que quando você é uma pessoa LGBTQI, você começa a sua vida nos becos, no escuro, escondido, e isso dá um condicionamento muito grande para a questão de você contrair uma IST. Porque se você tá escondido num beco e você vai fazer sexo, você não vai ter tempo de pegar uma camisinha pra transar ali no beco, entendeu? E a galera não pode viver a sua sexualidade em público. Você não pode levar um namoradinho na sua casa pra pegar e transar com ele no seu quarto. A gente ainda fala muito de grupos de risco e não de comportamento de risco, que se resume a não usar preservativo. Então, as pessoas ainda associam muito a homossexualidade, a promiscuidade, a usuários de droga. Então, quando vem a gente que é uma família bem quadradinha assim, né? Pai, mãe, filho, criança, cachorro e tudo mais, as pessoas falam, então não é bem isso, né? Gostaria que num cenário que
que a gente tem remédio de graça, que a gente tem as prevenções, que os números começassem a diminuir. Precisa se falar no assunto, né? Não pode ter vergonha de falar no assunto. Então, é importante que, apesar da internet, que as pessoas dentro de casa, no ambiente familiar e nas escolas, consigam conversar com seus filhos e passar informações seguras, importantes em relação a esse tema.